Bom, oi, meu nome é Fernanda. Eu tô criando esses vídeos a partir de agora, né? Vai ser uma série de vídeos se tudo der certo. Mais com o objetivo de um diário pessoal, né? Caso alguém veja e se interesse e faça diferença na vida dessa pessoa, beleza, né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo mesmo é deixar registrados os meus pensamentos. Bom, antes de mais nada, eu acho que é legal falar de mim, né? Eu sou Fernanda, estamos em 2026, atualmente eu tenho 39 anos, faço 40 esse ano. E a minha vida inteira eu fui uma pessoa muito. Fui não, né? Eu sou uma pessoa muito questionadora, muito. E sempre frequentei muito igreja. E ao longo desses meus 40 anos, eu já fui em muitos lugares, não em todos, porque tem muita coisa, né? Mas já fui em alguns que me deram uma certa bagagem para as minhas reflexões. E a vida inteira, né, eu sempre me questionei muito. Então eu nasci num lar católico não praticante. Eu fui batizada, né, bebezinho, tenho madrinha, tenho padrinho. Fui batizada, mas não fui incentivada a ir à igreja. Quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, mais ou menos, construí uma igreja católica na rua da minha casa. E aí a molecadinha toda foi, né? Tipo, alvoroço, uma igreja na rua de casa. Todo mundo foi e eu fui também. E fiz a catequese. Em paralelo, nessa mesma época, uma vizinha nossa, ela entrou para a igreja adventista do sétimo dia. E ela começou a fazer um trabalho ali com os vizinhos, de falar sobre Deus e da igreja dela e tal. E ela falou com a minha mãe, né? E aí minha mãe, na época, acho que começou a fazer um estudo bíblico, eu não lembro muito bem porque eu era muito pequena. E a gente foi algumas vezes nessa igreja. E como eu era muito nova, e aí você vai num lugar legal, que é acolhedor e tal, eu comecei a frequentar. Então eu frequentava a igreja católica e a igreja adventista no mesmo tempo. Então eu ia no sábado na igreja adventista e no domingo eu ia na missa e fazia catequese. E na igreja adventista, como é uma igreja evangélica que é muito pautada na Bíblia, então tinha muito estudo bíblico, muitos ensinamentos bíblicos. E eu chegava na catequese e questionava em relação ao que eu tinha aprendido. Então eu sempre fui questionadora, sempre perguntei muito. Mas nessa época eu ainda era muito nova para questionar a existência ou não de Deus. Mas sempre assim, algumas coisas sempre me incomodaram. Enfim, passou um tempo, né? Eu fiz a minha primeira comunhão. Eu lembro que para fazer a primeira comunhão primeira comunhão da catequese, isso. Teve uma reunião com os pais e as professoras lá sabiam que eu ia em duas igrejas ao mesmo tempo, né? E a minha professora da catequese foi questionar a minha mãe. Olha, a Fernanda tá frequentando duas igrejas. Então ela tem que decidir, porque a primeira comunhão é uma coisa séria, e aí ela não pode ficar frequentando dois lugares. Se ela vai fazer primeira comunhão, ela tem que vir só na igreja católica. E a minha mãe, né, na sua sabedoria plena, virou pra mulher e falou assim: olha, minha mãe tinha 30 anos na época, né? Ela é 20 anos mais velha que eu. Eu tenho 30 anos e eu não decidi a minha religião ainda. Não é a minha filha com 10 anos de idade que vai decidir. Então, se ela quer frequentar a igreja católica, ela vai frequentar. Se ela quer frequentar uma igreja evangélica, ela vai frequentar até ela se encontrar. Minha mãe sábia, maravilhosa. Enfim, e por um bom tempo, né, eu fiquei frequentando as duas igrejas, só que chegou um momento que a igreja católica não me preenchia mais, porque não dava resposta, né? A igreja católica eu acho muito maçante para uma criança, para um adolescente, porque é tudo repetitivo, é sempre aquelas mesmas músicas. E aí eu fui ter um entendimento, tipo, do evangelho, que li o evangelho, né, que tem a mensagem do evangelho,
adulta, porque, né, nessa época eu abandonei a igreja católica. Eu fiz a primeira comunhão, fui algum tempinho depois e abandonei. Até porque eu era muito acolhida na igreja adventista. Estudei na igreja adventista e foi maravilhoso, porque tem um ensino excelente, pelo menos na época que eu fiz, o que me proporcionou, né, com 13 anos mais ou menos, que a gente entra no ensino médio, eu passei num colégio técnico da minha cidade, e esse colégio técnico tinha aulas aos sábados. E nesse período que eu frequentei a igreja adventista, eu quis me batizar. Mas aí minha mãe também sábia, apesar dela ter deixado eu fazer primeira comunhão, ela não deixou me batizar, né? Ela falou que era uma decisão muito importante, né? Que eu ia assumir um compromisso com a igreja e que eu precisava experimentar e conhecer outras coisas para que eu pudesse aí me decidir definitivamente. Enfim, não me batizei. Acabei passando nesse colégio técnico, né, que tinha aulas aos sábados. E eu ficava assim me questionando, porque todo mundo falou assim, ah, não, mas você não pode, né, no sábado é um dia sagrado, tá na Bíblia, você não pode estudar aos sábados. Sábados é para ser um dia dedicado a Deus. E aí começou muito forte os meus questionamentos, e eu ficava assim, tipo, meu, se Deus é tão bom, né, e quer o nosso bem, e ele permitiu que eu tinha tipo um vestibular para esse colégio técnico, né? E era bem concorrido. E eu ficava assim, se Deus permitiu que eu passasse, né? Poxa, ele quer ali que eu estudo, que eu vou ter uma oportunidade melhor. Eu sou de uma família muito humilde, de um lugar de periferia, que as oportunidades eram difíceis. Tanto é que tem amigos meus que não tiveram oportunidade, né, da época da minha infância. E, enfim, eu ficava me questionando, se Deus é tão bom e permitiu que eu fizesse, por que eu não vou fazer? E aí, muitas pessoas da igreja até falavam assim, ah, mas ele tá te testando, ele tá testando a sua fé, ele tá testando a sua obediência. Enfim, eu sei que não teve argumentos, até porque os meus pais, né, queriam muito que eu fizesse esse colégio, e eu fui. Então, acabou me afastando muito da igreja. Eu ia só de domingo à noite. Só que aí eu acabei ficando muito era muito cansativo, porque era aula em período integral, né? De segunda a sexta e aula aos sábados. Então era muito cansativo. E eu acabei que não parei de ir na igreja. Aí, beleza, acabei. Mas foi meio indiferente, né? Esse período. Eu não frequentava igreja nenhuma. E não tinha questionamento nenhum, enfim, tudo certo, tudo resolvido. Quando eu me formei, comecei a trabalhar, lá para uns 20 anos mais ou menos eu tinha, não, um pouco antes. Logo que eu me formei, eu comecei a desacreditar. Eu falava que Deus não existia. Porque eu cheguei numa idade que eu começava a ver muita injustiça no mundo. E eu falava assim, gente, cadê Deus, né? Cadê Deus que não tá cuidando dessas injustiças? E aí eu comecei a me questionar. E eu lembro que eu trabalhei num lugar que tinha uma menina muito evangélica. E ela tentava, né, pregar o evangelho pra mim e tal. E ela falava assim pra mim, tá bom, Fernanda, vamos supor que Deus não existe. Você vai morrer, não tem nada. Eu vou morrer, não tem nada. Se Deus existir e eu não acreditar, a hora que eu morrer eu tô ferrada. Porque ele vai me cobrar. Aí eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. Eu escutei aquilo e falei assim, Deus, você acredita por medo ou por amor? Não, eu acredito por amor. Mas se ele existir e eu não acreditar, eu tô ferrada. Aí eu dei risada da cara dela e nem continuei a discussão. Ou não lembro se eu continuei ou não. Eu sei que eu fiquei com esse trecho na minha cabeça, sabe? Se Deus existir e eu não acreditar, quando eu morrer eu tô ferrada. Enfim. Passou um tempo, né? E aí eu tive acesso ao espiritismo. E eu li alguns livros e na época fez muito sentido pra mim, muito sentido.
E aí, uma das respostas, né, eu tive respostas quanto às injustiças da vida. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre falei, né? Eu nasci numa família estável, né? Nunca tive posses, mas nunca passei fome, nunca passei necessidade. Eu sou perfeita, tenho todos os meus membros, não tenho doença crônica, não tenho problema de saúde nenhum. E eu ficava me questionando, né? Por que que a Maria, né, nasceu na favela, numa família totalmente desestruturada, viu o pai matar a mãe, por exemplo, o pai preso, foi para um abrigo infantil. Eu ficava me questionando muito em relação a isso, sempre, né? O porquê que tem pessoas privilegiadas e o porquê que tem pessoas que vivem uma situação difícil de vida. E aí, o espiritismo me trouxe um conforto em relação a isso, porque é a bendita da lei do karma, certo? Então, assim, você tem várias vidas, e aí você tá aqui para evoluir, você vai passando por esse processo de evolução, né? E dependendo do que você fez, você vem para resgatar, né, esse karma, ou então para aprender alguma coisa, para evoluir alguma coisa. E aí, isso na época me trouxe um conforto muito grande por muito tempo. E beleza, assim, frequentei algum tempo um centro espírita da minha cidade, depois frequentei outro. E o tempo foi passando, né? Aí eu passei por um problema de depressão muito forte. E aí uma amiga minha ia na Umbanda. E aí ela falou pra mim, não, vamos na Umbanda lá pra você tomar um passe, pra falar com um guia e tal. E como eu já tava aí nessa pegada de espiritismo, eu fui na Umbanda. E aí lá, né, fizeram um passe, eu senti uma energia muito forte, eu senti meu corpo vibrar e tal. E aí naquele dia falaram que eu era médium. Aí eu acho assim, né, hoje vendo, eu acho que falo pra todo mundo isso. E te dá uma certa autoestima, né? Nossa, eu tenho uma conexão com o mundo espiritual, eu fui escolhida para trabalhar e tal. Enfim, eu sei que eu fui algumas vezes nesse lugar, depois eu fiquei sabendo de um outro lugar, e eu fui nesse outro lugar e era um lugar muito simples, era fundo da casa de uma senhora. E era um lugar muito acolhedor, e foi lá que eu comecei o meu desenvolvimento de mediunidade. Posteriormente, eu frequentei esse lugar durante um tempo. Posteriormente, um amigo, um cara que eu fiz amizade, ele abriu a casa dele, né, para fazer, ele e a esposa dele, para fazer o centro dele, e ele me convidou. E eu fui. E aí meio que eu comecei, né, assim, com ele. Eu lembro que no trabalho de inauguração, tava ele, a esposa dele, eu e meu marido, só. Tem até um registro num caderno, nós 4, que começamos. E aí, logo, eu não lembro se eu tava grávida já. Eu não lembro se eu tava grávida, ou se logo eu engravidei. Eu sei que logo eu engravidei, ou eu já estava grávida, né? E aí, é mais difícil. Tudo na gravidez é um pouco mais difícil, a gente fica meio que arranjando desculpas. Aí minha filha nasceu, mais desculpas ainda, né? Porque não dava pra ir, né? Começava 8 horas da noite, não tinha horário pra terminar. E aí era difícil pra levar ela, porque era muito barulheira, enfim. Eu me afastei um pouco, né, nesse período da gravidez. E quando eu estava voltando, logo eu fiquei grávida de novo e entrou a pandemia. Mas nesse período da Umbanda, eu sempre me questionei, Eu falava pra ele, eu falava pros outros médiuns, pros outros colegas, eu falava assim, gente, eu não sei. Eu acho que é coisa da minha cabeça, não é possível, eu não tenho habilidade de incorporar, eu não tenho esse dom. Eu acho que eu tô tendo uma epifania, não sei nem se é essa palavra, mas tô tendo um surto coletivo aqui, com todo mundo. Essa sensação, não sei se é real. E aí, o tempo todo com esse questionamento, sabe? Se aquilo ali era real. E eu sentia na pele, assim, no corpo, sabe? Eu sentia meu corpo estremecer, eu sentia uma vibração muito forte,
vinham palavras na minha mente para falar com as pessoas, sabe? E teve momentos que eu me sentia vontade de me jogar no chão, vontade de gritar. E, enfim, eu sentia. Então, tudo que eu sentia era muito real. Mas eu sempre me questionava, né? Eu falava assim, eu acho que eu tô tendo um surto coletivo aqui. Todo mundo tá surtado. E aí eu fiquei grávida pela segunda vez e entrou a pandemia. Então eu me afastei totalmente. Totalmente. Aí com 2 filhas foi muito mais difícil. Aí eu pedi licença para sair, né, da corrente. Fui poucas vezes, mas como assistência, né, na assistência. E aí eu mudei de cidade e aí ficou mais difícil ainda. Mas quando eu ia visitar a minha família, que era daquela cidade, eu ia, né? Eu me sentia bem. Aí o meu amigo, que era o pai de santo da casa, ele falava assim: olha, quando você vier, traz seu trapo branco. Não precisa trabalhar, mas traz seu trapo branco para você dar a passagem pros seus guias. E aí um tempo eu fiz isso, sabe? Mas sabe quando o tempo vai passando e aquilo não fazia mais sentido pra mim. Não fazia mais sentido pra mim. Aí eu tinha as meninas, né, pequenas. Então eu tinha as meninas pequenas, né? E a minha sogra e minha cunhada, elas são católicas, né? E às vezes pedia assim, posso levar as meninas na missa? E detalhe, minhas filhas são batizadas na igreja católica. Eu não ia, né? Não me opus. Eu não sou casada na igreja católica, eu fiz uma cerimônia de casamento. Mas elas foram batizadas, meu marido quis, enfim. Fizemos aí toda a pompa e circunstância do batismo. E batizado, né? E aí as minhas filhas, elas iam às vezes na igreja católica com a minha sogra e minha cunhada. Eu nunca me opus. Às vezes eu ia também, até assim, tem um padre muito bacana aqui na igreja da cidade que eu moro. Eu gostava de ir, gostava de ouvir. Nessa época que começou a fazer sentido a missa pra mim, né? Então, assim, eu entendi os rituais, apesar de não ter ido a fundo, estudado, né? Eu comecei a entender os rituais, enfim. E aí eu levei as meninas algumas vezes e os meus outros cunhados, né? Eles são evangélicos. E nesse momento, assim, eu senti uma necessidade de levar as minhas filhas numa igreja. Porque eu ficava assim, gente, elas estão crescendo, né? Eu não vou ensinar sobre Deus para elas, o que eu vou ensinar e tal. E é uma época que é muito difícil, uma fase de idade, elas estavam numa fase de idade, assim, de rebeldia, muito pequenas, né? Mas 3, 4 anos. E aí eu levei algumas vezes na igreja evangélica dessa minha cunhada, porque tinha escolinha kids lá, né? E aí, a primeira vez que minha filha foi, ela já saiu falando assim, mãe, a tia da igreja falou que não pode ir no Halloween. E tinha sido a semana do Halloween, uma semana antes. E ela tinha ido numa festinha caseira que uma amiga minha tinha feito. E ela falou assim, mãe, a tia da igreja falou que não pode ir no Halloween. Aí eu falei assim, e o que você acha disso? Mãe, eu acho que não tem problema. Mas será que Deus ficou triste comigo? Aí eu peguei, sentei assim na altura dela e falei assim, filha, Deus vai ficar triste com você se você fizer uma coisa errada, se você maltratar alguém, se você for mentirosa, se você mentir, se você machucar alguém. Enfim, Deus fica triste com coisas erradas. O que você foi fazer no Halloween? Aí eu brinquei e comi doce. Você tá vendo? Você não fez nada demais. Você tava se divertindo com seus amigos. Você não fez mal pra ninguém. Você tava só brincando. Tá tudo bem. Deus não vai ficar chateado com você. Mas mesmo assim, né? Assim, naquele momento me subiu um sangue assim. Porque até então eu tava numa fase crente, né? De Deus. E só que naquele momento me deu uma raiva muito forte por falar pra uma criança de 4, 5 anos, sei lá, não lembro quantos anos elas tinham, que Deus não gosta que vai no Halloween, né? Sendo que é uma brincadeira inocente. Pelo menos o Halloween que eu fui não tinha nenhuma invocação do diabo. E aí eu me revoltei, sabe, de falar aquilo pra uma criança de 5 anos. Mas eu pensei na minha história. E eu pensei assim,
ter ido na igreja, em várias igrejas, e ter escutado várias coisas, me fez ter a maturidade, a reflexão que eu tenho hoje em relação a esses assuntos. Então, o que eu ressignifiquei, né? Eu falei assim, eu vou proporcionar várias experiências para elas, né? E conforme elas forem crescendo, eu acredito que elas vão ter o senso crítico, né? Porque basta eu ensinar que elas têm que ter o senso crítico e que elas têm que se questionar e que não pode acreditar em tudo que falam. Enfim, né? Ressignifiquei isso, fui várias vezes nessa igreja. Se me chamar avô ainda, não tem problema nenhum. Eu frequento qualquer lugar. Se eu for bem recebida e não for maltratada, tá tudo certo. E aí, só que assim, pra mim ficou pontuado de que aquele lugar não era pra mim e não era para as minhas filhas. Era uma igreja das igrejas de parede preta. Essa nova geração de igreja, né? Tipo Bola de Neve, enfim. E aí eu decidi que aquilo ali não era o que eu queria, não era pra mim. Eu fui em alguns cultos e era uma pregação assim, sabe? De você tem que entregar sua vida pra Deus, e porque é o que Deus quer, e que Deus quer obediência, e que Deus quer ir. E naquele momento não tava assim, sabe? Tipo, não é isso. Deus, pra mim, Deus não era aquilo que estavam pregando ali. Mas ainda assim eu sentia um vazio, uma necessidade, principalmente de levar as meninas. Aí eu tive uma luz divina que me falou assim: tem igreja adventista, né? Vou ver se tem aqui na minha cidade, porque minha cidade é bem pequena. Vou ver se tem aqui na minha cidade. Vou levar as meninas. Porque assim, eu tenho muitas lembranças ótimas de quando eu frequentava a igreja adventista. Eu fui dos desbravadores, eu estudei na escola, tinha a parte infantil lá, tinha dinâmicas. Eu fiz muitos amigos, e a gente tinha um grupo muito legal. Então a gente se encontrava, saía sábado à noite, ia para os lugares. Enfim, foi uma infância maravilhosa, eu tenho lembranças ótimas. E eu queria proporcionar isso para as minhas filhas também. E aí eu descobri que tinha aqui e foi. Só que aí, que eu, assim, já no primeiro culto eu ficava assim, Jesus Cristo, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E eu fiquei pensando, não é possível, será que eu não via isso quando eu era criança, quando criança? E sim, de fato, talvez eu não tivesse essa visão, né, da doutrina da igreja. E naquele momento eu falei assim, gente, não é isso. Aí eu fui algumas vezes, mas a minha filha mais nova eu acho que é meio que nem eu, sabe? Ela não queria ir, só a mais velha queria ir, mas também depois esqueceu e eu não fui mais. E aí, eu sempre pesquisei muito sobre religião, muito, 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 muito. E aí eles me ofereceram estudo bíblico, né? Só que assim, minha vida é muito corrida, eu não tinha tempo para me encontrar com alguém para fazer o estudo bíblico. E aí eu falei que não, mas que eu ia ver se eu começava a estudar por conta e tal. Mas eu sempre vi muitos vídeos sobre religião, muitos vídeos sobre filosofia. Isso sempre foi uma coisa assim. Era um motivo. Tipo, eu acordo e durmo pensando nisso. Eu acordo e durmo pensando nisso. Então, eu sempre pesquisei muito, sempre quis ler muito. Enfim. E aí, esse ano, eu decidi que eu ia mais a fundo na Bíblia. E aí, como eu não tinha uma Bíblia, na verdade eu tenho uma Bíblia desse tamanho, com aquelas letrinhas minúsculas, e eu já tô com quase 40, eu não enxergo mais, né? Então, eu não tinha muito tempo para sentar e ler. O que eu fiz? Eu pesquisei no YouTube uma Bíblia falada. E eu coloquei para eu ir escutando, e conforme eu ia tendo alguns insights, eu ia anotando num caderno. E assim, confesso que eu só fui até Josué. Eu terminei o livro de Josué, mas assim, querendo vomitar, sabe? E aí definitivamente eu pensei assim, cara, isso não é Deus. Isso aqui não é Deus. Moisés é um cara tirano. Josué é um cara genocida e não é possível que a igreja defenda isso. E em especial, a igreja adventista é uma igreja, assim, de todos os lugares que eu frequentei, porque eu fui em outras igrejas evangélicas também,
é uma igreja muito focada na Bíblia. Eles fazem muito estudo bíblico. Então, eu ficava assim, não é possível, né, uma pessoa ler isso aqui e não ter um senso crítico em relação a isso aqui. E eu pesquisei alguns adventistas falando sobre alguns pontos que eu estava questionando em relação à Bíblia. E assim, no fundo, eu acho que eles falam, não falam nada, né? No fundo, eles passam pano para Moisés, porque Moisés é um grande homem, né? Um homem de Deus, Deus falou diretamente com Moisés. E no fundo, eu acho que eles passam pano, sabe? E talvez eles tenham um sentimento de tipo, nossa, Deus falhou aqui, né? Aqui ele pisou na bola, mas ninguém fala porque ninguém tem coragem. E quando você questiona, né? Você não pode questionar Deus. Deus sabe o que faz. Se Deus fez aquilo porque algum motivo tem, e quem somos nós, né? Pra questionar. Enfim, continuei aí minhas pesquisas e tal, não continuei a ler a Bíblia, né? Até porque, assim, eu tava achando muito ruim no áudio. Eu falei assim, não, eu vou comprar uma Bíblia, eu quero ler a Bíblia física, né? E anotando. E pedi até a Bíblia, foi um amigo meu que deu. Coitado, ele nem sabe que é pra refutar todas as histórias bíblicas, né, que eu tô lendo, pra reforçar, né, que eu não acredito nisso. Então eu acho que ele acredita que eu estou lendo a Bíblia de um estudo bíblico individual, né? Por conta. E por enquanto eu não vou falar nada, até porque eu já tive algumas conversas com ele em relação às minhas dúvidas, que eu, na verdade, não sei se eu acredito, se eu não acredito, na época eu falava pra ele, né? E, enfim, né? E aí, nessas minhas buscas, né, sobre religião, sobre Deus, eu me deparei com o ateísmo, né? E, e eu comecei a escutar muito vídeo, muito argumento, muito debate. E assim, na minha opinião, os debates de ateus com religiosos, cara, os religiosos não conseguem vencer os argumentos ateus. Não consegue, não consegue. Na minha opinião, não consegue. Eu acho que na opinião deles, eles se saem bem nos debates, né? Mas, enfim. Eu sei que, assim, até então, né? Até ter esse contato com o ateísmo, apesar de, há um tempo atrás, eu falava que não acreditava em Deus, né? Até então eu estava assim, tipo, não, né? Existe um princípio de tudo, né? Existe uma energia que rege o universo, existe um Deus. Mas Deus não tava nem aí pra gente. Aí eu falava assim, Deus não tá nem aí, sabe? Deus não tá nem aí. Você vai no Halloween, você vai no carnaval. Deus quer que a gente fique aqui e assim, faça a nossa parte como seres humanos. Enfim, até então eu estava nessa pegada, sabe? De Deus é uma energia. Mas os argumentos ateístas bateram tão fortes em mim. Nossa, me bateu muito forte, me deu uma depressão. E uma crise existencial. E assim, as minhas filhas falando de Deus, porque eu já plantei a semente de Deus nelas, né? E aí elas falam de Adão e Eva, e que todo mundo é parente de Adão e Eva. Enfim, eu sei que eu fiquei numa crise muito forte, assim, tipo, como que eu vou. O que eu vou ensinar para as minhas filhas? Porque eu não sei mais o que eu acredito, né? Então atualmente, hoje nós estamos em abril de 2026 e neste momento eu me considero uma pessoa ateia. Não sei, né, como é que vai ser daqui um mês, um ano, 10 anos. Até porque ao longo desses meus 40 anos eu mudei muito de ideia, né? Fui, voltei. Eu acho que no fundo eu quero acreditar, né? Eu gostaria, né, que existisse alguma coisa. Mas eu gostar e existir, eu querer, né, e acontecer, são duas coisas muito distantes, né? Não é porque eu quero que Deus vai existir, na verdade. E não é porque eu. Enfim. E aí, a ideia, né, de gravar esses vídeos foi como um momento de desabafo, como uma reflexão pessoal. Então,
A princípio, eu vou ler a Bíblia e vou gravar vídeos a respeito da Bíblia, né? E as minhas reflexões em relação à Bíblia, de como Deus é colocado, né, nesse contexto da Bíblia, né, o Deus cristão, Deus, Jesus, enfim. E aqui é mais mesmo para eu colocar as minhas ideias no papel, digamos assim, mas no papel não, no vídeo, e deixar esses questionamentos aqui gravados, se algum dia alguém vê, se algum dia for pertinente para alguém, ajudar alguém a refletir, enfim, né? Não é esse o objetivo é pessoal mesmo, para as minhas reflexões, para os meus desabafos e, enfim, né? Esse é o objetivo desses vídeos. Então é isso, agradeço se alguém ouviu, se alguém se interessou e logo, logo, quem sabe, vem o próximo. Tchau.